Boa noite, irmãos. Já adoramos ao nosso Deus através dos cânticos e glórias a Deus por isso. Deus seja louvado. Eu quero dizer que Deus tem falado aos nossos corações através da música, através da mensagem. E nosso Deus é maravilhoso. E nós iremos agora adorar ao Senhor, entregando nossos dízimos e nossas ofertas. Eu sempre falo do Conselho de Missões e nós estamos encaminhando as ofertas referente ao mês de janeiro. Ainda faltam 4 ofertas para a gente fechar este mês e dá um total aí de R$2.000. Então, hoje é dia 26, domingo já é fevereiro, né? Então, domingo a gente espera aqui da frente da boa notícia que fechamos o mês de janeiro. Tá? Mas contamos com as orações dos irmãos e também com as suas contribuições, tá? Com seus dízimos, suas ofertas, tá bom? Nós iremos agora então fazer uma leitura bíblica, mesmo assentado como os irmãos estão. Nós vamos ler em 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 31, de forma uníssona. Vamos todos juntos? Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Vamos repetir mais forte? Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Amém? Então, este é o momento que iremos trazer, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa vida no altar do Senhor. Aqui fala de sacrifícios. Lá atrás, no Velho Testamento, o povo tinha que fazer o sacrifício, levar um animal, ali aquele animal era morto, para que pudesse ser perdoado o pecado daquele povo. Mas hoje nós não precisamos desse sacrifício, porque Jesus, o nosso Salvador, ele já morreu na cruz e rendeu seu sangue precioso por mim e por você. Então nós não precisamos disso. Então esse é o momento de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Então que Deus te abençoe. Quero convidar você a cantar o hino de número 168 do cantor cristão Laroa. 444 do HCC. 444. Quantas bênçãos, quantas são? Muitas bênçãos volta cada vez, e age bem surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, age bem surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas dura teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegres dias passarás. Quantas bênçãos, pois é quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, age bem surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, surpreso quanto Deus já fez. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé neste momento.
agradecer a Deus. Eu quero convidar a Rose. Vem orar, Rose, agradecendo a Deus por este momento, orando pela vida de cada um de nós que estamos aqui. E você que teve o privilégio de entregar o seu dízimo, a sua oferta, aquele que não teve ainda, mas futuramente, com certeza estará entregando. Vamos orar. Boa noite, Igreja Paz. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa e por poder, Senhor, também apresentar a Ti nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigada, Senhor, porque entendemos que da Tua mão veio e da Tua mão, Senhor, através das nossas mãos também Te entregamos. E aquele que nessa noite, Senhor, não pôde, Senhor, trazer o seu dízimo, a sua oferta, esteja passando por alguma dificuldade, Pai, que o Senhor possa estar provendo na vida dos seus filhos, dando outras oportunidades, portas de empregos. Pai, Tu és um Deus bom, um Pai de amor e que cuida. Ah, Senhor, nessa hora também nós clamamos por Teus servos missionários, que estão nos campos, ó Deus, fazendo a Tua obra, cumprindo o Teu ID, o Teu chamado. Fortaleça, Senhor, os Seus filhos. Peço também, Senhor, por toda a equipe do Marcos Freire que está ali agora, Senhor, tentando te retirar aquelas crianças do Congo, estão sendo atacados, Deus, covardemente. Pai, Tu és Deus de perto e também de longe. Tenha misericórdia, Senhor, daquele povo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E continue, Senhor, recebendo a nossa adoração e a nossa gratidão nesta noite. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Boa noite, igreja. Boa noite, né? Como é de conhecimento da maioria, mas temos alguns visitantes. O pastor Arildo encontra-se de férias. Essa é a última semana dele, né? Domingo que vem já estará conosco. Então, aprove a Deus que hoje o pastor Paulo César Oliveira, o nosso Paulinho, né? Só para quem tem mais 40 anos de amizade, né, pai? Está trazendo hoje a palavra de Deus, né, que Deus colocou no coração dele para transmitir para nós. Então vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir orientação ao nosso Deus. Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Estivemos aqui pela manhã, te adoramos, bendizemos o teu grande nome, ouvimos da tua mensagem. Agora nós retornamos, ó Deus, e aqui junto, nesta congregação de justos, estamos também te adorando e te louvando. E neste momento, te pedimos, ó Deus, que seja com o pastor Paulo. Sabemos que tu colocaste no coração dele a mensagem que vai caber em cada um de nós. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, nossos corações receptivos e as nossas mentes ávidas a mudar. Esteja conosco, abençoe a todos nós na tua graça e em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor Paulo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Como Cícero já fez a referência, pastor Arildo, semana que vem volta. Com certeza. Sexta-feira, eu e Darclaí estivemos com ele, lá em Rio das Ostras, e ele manda mais uma vez um abraço para a igreja, e semana que vem as atividades todas voltam ao normal, inclusive já com reunião de obreiros marcada, né? Então ele já vem com a corda toda, se preparem.
mas é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. E às vezes a gente é convidado a pregar e fica pensando, né, o que nós vamos falar, né? E o convite veio terça-feira, né, Jaqueline? Terça-feira que a Jaqueline confirmou comigo, pediu que eu confirmasse. E aí, dentre tantos afazeres, tanta coisa a se preocupar, eu pensei comigo, vai estar tranquilo, até domingo está tranquilo. Mas não estava tranquilo. Até ontem de tarde não estava nada tranquilo. E ontem, quando eu fui me deitar, né, falei com a Luciane, eu estou numa dúvida tremenda, eu preciso que Deus fale comigo. Porque eu tinha em mente 3 caminhos por onde ir. 3 mensagens distintas. Eu falei, eu não vou pregar 3 mensagens, porque não tem como. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que pregar, e eu falei, Senhor, fala comigo. Preciso de resposta, preciso de orientação, preciso que o Senhor me diga o que eu tenho que dizer. E que não seja eu a dizer, que seja o Senhor. E falei com o Luciano, espero que ele me responda, nem que seja em sonho. E eu não sou de acreditar muito em sonho, não, tá? Mas eu acordei de madrugada, irmãos, 3h30 da manhã com a mensagem na cabeça. Acordei 3h30 da manhã com a mensagem na cabeça, e eu estava assim, sonhando realmente com essa pregação, com a direção que Deus estava me dando. E não só isso, né, mas naquele momento, né, que eu acordei, eu já peguei o celular e passei mensagem para várias pessoas que eu queria muito que estivesse aqui hoje. Graças a Deus, o Júnior está aqui, meu filho, Daniel, né? Eu acho que ele só viu de manhã a mensagem, né? Mas é uma testemunha ocular, né, do que realmente aconteceu. E eu fico muito grato com isso, por saber que Deus responde às nossas orações, Deus nos ouve. Eu canso de falar disso, né? Que Deus nos ouve, não só ouve, como Ele responde. E como é bom quando a gente consegue ouvir a voz de Deus. E todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, pode ouvir a voz de Deus, tão somente se buscar. Porque Ele fala, irmãos, fala de forma que a gente entenda. E aí, já pensando, já entrando já no nosso pensamento de hoje, né, nós vamos estar pensando hoje num tema que falou muito comigo essa semana, né? O tema é: estou aqui por sua causa. Esse é o tema que nós vamos pensar. Estou aqui por tua causa. Porque nós somos, todos nós, somos atraídos por alguma coisa na vida, né? Se vamos pensar, por exemplo, no nosso contexto aqui de meritienses, eu não sei qual é o tamanho da nossa população, mas, sei lá, 400 mil pessoas, Jaqueline? Mais um pouco, menos, talvez, por aí, né? Vamos lá, 400 mil pessoas, 400 mil almas, cada uma delas procurando, provavelmente, o significado da vida. Procurando realmente entender, né, por que estão aqui, mas quantas conseguem encontrar resposta a essa questão? Quantas conseguem realmente entender qual é o propósito da sua existência, né? Por exemplo, muitas pessoas, por onde andam, têm às vezes oportunidade de passar perto de algum lugar que tenha uma cruz. Seja uma igreja, seja alguns lugares têm cruz fincadas em pedras, tal. Mas muitas pessoas têm a oportunidade de passar por lugares onde tenham cruz. Muitas pessoas carregam cruzes consigo. Às vezes num colar, num brinco, num broche, né? Pregado na roupa. Alguns têm a cruz tatuada no corpo. Então, muitas pessoas têm contato realmente, de alguma forma, com a cruz. A cruz é um símbolo que nós conhecemos muito bem. Mas quantos, de fato, conseguem compreender o significado da cruz? Porque uma coisa é você perceber a cruz, uma coisa é você saber que a cruz existe, mas entender o significado dela, quantos realmente conseguem entender o que ela realmente significa? E eu falo para vocês, porque eu já falei para o pastor Arildo uma vez, já falei para ele umas 2 vezes. Eu gosto muito dessa cruz aqui.
Como eu gosto dessa cruz aqui. Eu falei para ele, pastor, se é uma coisa bonita, um presente bonito que a igreja ganhou, foi aquela cruz. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela porque, para mim, ela tem um significado muito grande. E eu já falei para o Luciano, né, o quanto eu gosto dessa cruz aqui, né? E aí, o significado dela me chama muita atenção e eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Você acredita no significado da cruz? Você crê que a cruz tem realmente um significado? Algo realmente que tenha relevância? Nós vamos estar pensando nisso nessa noite, mas para nós começarmos a pensar, nós vamos à palavra. Nós vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 ao verso 38. Eu peço aos irmãos que puderem, né, se colocar de pé, enquanto lemos a palavra. E eu vou estar lendo e os irmãos vão me acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tiraram sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui reunidos em louvor e adoração ao teu santo nome. E eu te agradeço, Santo Espírito de Deus, porque tu já falou ao meu coração, Pai. E eu te peço, tenha liberdade de falar ao coração de cada um que está presente aqui hoje. Fala, Senhor, o teu recado para nós nessa noite. Eu te peço, somos somente instrumentos nas tuas mãos. E te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Como eu falei, nós vamos pensar bastante hoje acerca da cruz, né? E eu quero começar pensando sobre o significado da morte de Jesus, né? O significado da morte de Jesus, a opção de vida, né, de Jesus, aquilo que ele escolheu como sendo a sua opção de vida, resultou na sua tortura e na sua morte. E por que eu digo que foi opção de vida? Porque Paulo vai dizer isso para nós, quando ele relata lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 8, acerca da encarnação de Jesus como se deu. E isso é um texto que eu repito muito e ele é muito relevante. Diz assim o texto, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto deixa para a gente de uma forma muito clara que Jesus, ele teve opção de escolher o tempo todo o que ele queria para a vida dele. Jesus tinha a opção de escolher, por exemplo, não ir para a cruz. Mas Paulo faz a referência de que ele foi obediente. Ele simplesmente obedeceu ao plano que já estava traçado por Deus desde a formação do mundo para a nossa redenção, a qual ele seria o fiel depositário da nossa redenção através da cruz do Calvário. E aí, quando nós lemos disso, nós sabemos pela fé cristã que a cruz ela não foi o final da história, porque a nossa fé ela vem iluminada pela vitória da vida na ressurreição após a cruz. A cruz não foi o fim, Jesus ressuscitou. Então, a partir do momento que Jesus ressuscitou, é garantido para nós também o direito à ressurreição.
Todos nós iremos ressuscitar porque Jesus ressuscitou primeiro. Nós não precisamos repetir, por exemplo, né, a descrição da via dolorosa, o que Jesus passou, né? Mas nós devemos prestar atenção de que a realidade histórica, presta bem atenção no que eu vou dizer, a realidade histórica da escuridão, da agonia, da experiência de abandono que Jesus passou, da tremenda dor física vivida por ele, nas horas assim da sua caminhada entre o Horto das Oliveiras e a cruz do Calvário, aquilo ali, humanamente falando, não faz parte da nossa garantia de salvação. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós vamos pensar hoje exatamente o que é o significado da morte de Jesus a partir da cruz do Calvário. Para a gente pensar nisso, eu digo para vocês que a cruz ela faz uma afirmação, e uma afirmação muito contundente, uma afirmação que eu pego para a minha vida. A cruz ela afirma, eu estou aqui por sua causa. É a afirmação que eu encontro na cruz. Jesus esteve aqui por minha causa. Então, essa afirmação que eu encontro na cruz, eu encontro ela também respaldada em dois aspectos. E o primeiro aspecto dessa afirmação, eu estou aqui por sua causa, tem o sentido da acusação. O que é esse sentido da acusação? Jesus, diante da sua morte violenta. Nós sabemos exatamente, já temos vários relatos, filmes foram produzidos sobre isso, já ouvimos tantas pregações acerca disso, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso, tentar aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto. Porque a partir daquele momento, daquela crise na Galileia, né, Jesus foi percebendo claramente que a sua morte seria uma morte violenta, que ele não teria uma morte tranquila. Ele percebia isso, porque a oposição dos líderes religiosos da época foi ficando cada vez mais acirrada e ele foi recebendo acusação de tudo quanto é tipo. Ele foi acusado várias vezes de ser filho de Belzebu, ele foi chamado de blasfemo, de herege, inclusive nós encontramos isso lá em Marcos 14, versos 60 ou 64. Diz assim o texto. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Diante dos religiosos da época, Jesus era um blasfemo. Jesus era alguém que merecia a morte. E por que eles tinham essa percepção de Jesus? Porque o Deus apresentado por Jesus, o Deus que Jesus veio revelar, em oposição ao Deus que aqueles religiosos entendiam, era um Deus que, de um lado, trazia a questão da misericórdia, do perdão, que acolhia os marginalizados, que acolhia os menos favorecidos e que não se sujeitava ao poder dos poderosos, que não aceitava aquela falsa adoração daqueles religiosos. Era um Deus totalmente oposto, por exemplo, ao Messias esperado que viesse com espada em punho para terminar com a opressão de Roma. Jesus vem e apresenta um Deus que ama, um Deus de misericórdia. Nesse sentido, a pregação de Jesus desestabiliza o poder religioso, o sistema religioso e social da época. O resultado disso, Jesus é um blasfemo. Jesus precisa ser morto. Mas, como as autoridades religiosas, nós sabemos disso, eles não tinham autoridade para condenar ninguém à morte. Eles poderiam, dentro do contexto religioso deles ali, fazer várias coisas com a pessoa, mas não tinham autoridade para condenar ninguém à morte, porque eles eram subservientes ao Império Romano.
Só Roma poderia condenar alguém à morte. E aí o que é que acontece então? Jesus foi acusado de ser um agitador político. Jesus foi acusado de ser alguém que estava ali para desestabilizar o governo de Roma. Lá em Lucas 23, 22, nós lemos: começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, Cristo, um rei. Aí a gente vê que havia necessidade de que de alguma forma Jesus fosse morto, de que de alguma forma o Império Romano se colocasse em oposição a ele. A única maneira de fazer isso, acusar Jesus de ser inimigo de Roma. E aí fica muito evidente isso na cruz, que vocês lembram daquela tabuleta em cima, o que vinha escrito ali? O famoso INRI, não é o Henrique Cristo não, tá? O famoso INRI, que seria Jesus Nazareno, rei dos judeus. Escárnio, zombaria, o rei que se levantou e que foi derrotado pelo Império Romano. Apesar disso tudo ser uma calúnia, certamente foram as palavras e atitudes de Jesus, né, traziam implicações políticas e sociais na visão de muitos, principalmente dos poderosos judaizantes da época, né? Então, não foi difícil de Jesus deduzir que ele não morreria de uma calma forma e de uma morte, né, calma e pacífica, que ele não teria, né, uma morte tranquila, né, que a tempestade rugia em torno dele com muita força. Então a gente pensa, né, qual foi então a causa da morte de Jesus? Em geral, a gente costuma ouvir pregações, explicações sobre a morte de Jesus, né, apresentadas simplesmente como sendo consequência da vontade do Pai. Mas nós podemos concluir realmente que todo o contexto, tudo aquilo que aconteceu no ato da morte de Jesus foi vontade do Pai realmente? Será que a gente consegue entender vontade do Pai em tudo aquilo que aconteceu com Jesus? Porque, meus irmãos, o aspecto humano de Jesus, ele tem que ser pensado e valorizado. Porque, afinal de contas, o próprio Paulo declarou que ele se esvaziou da sua forma divina, assumindo a forma humana. Então, quem nós tínhamos ali era o homem Jesus perfeito, sem pecado, para nos dar exemplo de como vivermos uma vida humana na melhor forma possível. Porque seria muito fácil para Jesus, enquanto Deus, passar pela cruz. Seria um teatro, não é? Se ele é Deus na cruz, nada daquilo ali, Jesus não sentiu nada. Mas ali estava o homem Jesus, desprovido da sua divindade. Então isso tem que ser valorizado. E tem que ser valorizado, eu gosto de pensar em dois aspectos. O primeiro dele, que a morte de Jesus é uma consequência histórica do tipo de vida assumida por ele em conformidade com a vontade do Pai. Jesus assume aquele estilo de vida, aquela pregação, aquelas palavras que afrontam os poderosos, ele faz tudo aquilo que ele fez em conformidade com a vontade do Pai. Porque a humanidade tinha que ser sacudida, porque o sistema dominante tinha que ser sacudido, porque o Evangelho tinha que ser anunciado. Certamente Jesus ele vive a vocação do servo sofredor que nós encontramos em Isaías, que estamos inclusive estudando na EBD nesse trimestre. Jesus vive essa vocação, né? E aí, sabendo que essa vocação ele vive de acordo com a vontade do Pai, a rejeição desse tipo de vida é de responsabilidade de seres humanos concretos. Os seres humanos podem rejeitar toda e qualquer pessoa que procura viver de acordo com a vontade do Pai. Porque a humanidade toda, infelizmente, jaz no quê? Aonde? No maligno. Se jaz no maligno, é totalmente oposta àquilo que é a vontade do Pai. Não foi a não aceitação da proposta do reino de Deus a causa histórica da morte de Jesus. E o segundo aspecto, quem é o Deus revelado por Jesus?
Não é um Deus violento, mas é um Deus de amor gratuito, que não se impõe pela força, mas que quer misericórdia e não sacrifício. Esse é o Deus que Jesus vem apresentar. E aí, se esse é o Deus que Jesus vem apresentar, como seria o enviado desse Deus para anunciar essa mensagem, né? Só poderia ser alguém que não violentasse os outros e não se impusesse pelo domínio. O Messias totalmente oposto ao Messias que eles estavam esperando. Jesus não assumiu o caminho do poder dominador. Ele teve até oportunidade para isso. E poderia ter assumido se quisesse. Mas ele não quis assumir esse papel, ele não quis assumir esse poder. E desde o princípio da sua caminhada, vocês lembram lá no deserto? O que foi oferecido para ele? Tudo te darei se prostrado me adorares. Mas ele não se curva, porque esse poder não interessa a Jesus. Porque essa dominação não interessa a Jesus. Porque o que interessa a Jesus é cumprir a vontade do Pai. E isso é mensagem para nós realmente, porque quantos de nós deixamos de cumprir a vontade do Pai simplesmente porque damos ouvidos a esse tipo de voz? Damos ouvido à oportunidade de adquirir poder, de adquirir status, de adquirir posição social, ouvindo claramente o convite, né, do me adore, né, tudo te darei. Quantas pessoas se perdem porque ouvem essa voz, a voz que Jesus recusou. E Jesus recusou nos dando exemplo que também devemos recusar. O Deus ágape, ele só poderia querer que Jesus fosse aceito com a mensagem. Por isso, indiretamente, a rejeição e a cruz estão incluídas, sim, na vontade de Deus, tá? Mas como uma possibilidade real, que poderia realmente acontecer. E aconteceu. E no texto que nós lemos, Jesus foi obediente a ela até as últimas consequências. Jesus não desistiu do propósito. Por isso nós somos convidados também a nós a vivermos e termos realmente a coragem de levarmos a nossa cruz. E aí pensarmos, né, a cruz, pensarmos no sentido da cruz de Jesus, né, a cruz pesada que ele levou, e ele nos convoca a cada um a levar a sua, e qual é a cruz que devemos levar? Pode ser tanta coisa, mas o fato é não nos acovardarmos do propósito que temos na vida. Não não recuarmos diante do chamado que Deus nos faz. E esse chamado, muitas das vezes, significa renunciar a tantas coisas. E, às vezes, coisas que nós não queremos renunciar. Mas se é Deus que chama, Ele nos chama porque o Evangelho é renúncia. E para viver o Evangelho é necessário, sim, renúncia. Renunciar ao próprio eu, em primeiro lugar. Renunciar às suas próprias convicções. E entender, né, que Deus realmente tem uma mensagem, e uma mensagem que é verdadeira, uma mensagem de transformação para cada um de nós. E aí, se nós conseguimos entender isso, por exemplo, fazermos valer a pena o sacrifício dele em nosso favor, nós conseguimos compreender o que diz lá em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a gente lê isso, a gente pensa, né, testemunhar, vamos dar testemunho de Jesus, tudo bem. Mas tenta entender esse texto na profundidade do seu texto original. Porque a palavra que foi traduzida para nós como testemunha, como está ali no texto, é martírios, do grego, que significa mártir. Então, uma tradução mais literal disso, e serão meus mártires em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, estarão dispostos a entregar a própria vida em meu nome, se necessário for. Mas aí a gente lê o testemunho e abranda um pouco a coisa, né? Mas a coisa é séria, irmãos. Nós somos chamados a não renunciarmos diante de nenhuma circunstância. E quanto nós sabemos que arriscam a própria vida em favor de pregar o Evangelho? A Rose falou aí de uma situação lá no Congo, né? Quantos missionários não estão lá arriscando a vida para salvar essas crianças, para proteger essas crianças? Isso aí é altruísmo? Isso é ação social? Não.
Isso é evangelho. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é negar a si próprio, se necessário for morrer, em nome do evangelho, em nome de Cristo, para que outros possam ter a oportunidade de alcançar a salvação. Quando nós entendemos essa responsabilidade, cabe para nós duas possibilidades. Uma delas, o povo aceita a proposta do reino de Deus, vivendo a conversão, vivendo o amor ao próximo, vivendo a possibilidade de testemunhar com a vida e de até ter rejeição por conta disso. Porque se proclamamos o evangelho, pode ter certeza, seremos rejeitados em algum momento, em alguma situação. E outra possibilidade, né? O povo rejeita a mensagem na sua origem, que é a cruz, rejeita o próprio Jesus e pode também nos rejeitar, né? Quando não se aceita, se rejeita por completo, se rejeita tudo. Então, a mensagem da cruz: estou aqui por sua causa, no sentido da acusação. Estou aqui porque você me colocou aqui, porque o seu pecado me colocou aqui, porque era você que tinha que estar aqui. E aí o segundo sentido, né, da cruz, né? Estou aqui por sua causa, no sentido da aceitação. Sentido da aceitação. E aí a gente pensa na questão do sofrimento de Jesus. O sofrimento, ele é salvador? Será que o sofrimento é salvador? Nós costumamos muito falar do valor salvador do sofrimento, porque nós cantamos e exaltamos muito a questão da morte na cruz. E pensamos na via dolorosa e cantamos a via dolorosa, pensando que o sofrimento foi necessário para a nossa salvação. Nós somos salvos e remidos pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado ali. E esta é uma afirmação fundamental da fé a partir do Novo Testamento, tá? Mas essa afirmação, ela tem que ser ampliada, irmãos. Ela tem que ser ampliada para que ela não fique esgotada simplesmente no simbolismo. Ela tem que ser ampliada. João 1,29 vai dizer: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós falamos que Jesus é o quê? É o Cordeiro de Deus. E nós cantamos que Jesus é o Cordeiro de Deus. E várias vezes nós citamos que Jesus é o Cordeiro de Deus. E a imagem do Cordeiro, a figura do Cordeiro, é uma representação que nós temos de Jesus. E nós temos essa percepção de Jesus com base no Cordeiro do Antigo Testamento, que era sacrificado para a remissão do pecado do povo e que apontava já para o que Jesus teria que fazer para a remissão do pecado de toda a humanidade. Tal como o Cordeiro do Antigo Testamento, Jesus também teria que morrer. Ele seria o Cordeiro de Deus. Mas pensa comigo aqui. O Cordeiro do Antigo Testamento, ele sofria para morrer? Alguém dava uma surra no Cordeiro antes de sacrificar? O Cordeiro, ele morria sem sentir dor. O Cordeiro, aquele animal puro, sem mancha, ele não sofria para morrer. Ele não sentia dor. Era um corte simples. O sangue se esvaía. Era como se ele adormecesse. Ele nem percebia que morreu. Até porque, e isso aí de uma forma assim, sei lá, biologicamente falando, a gente sabe, né, que carne sofrida, o sabor fica até ruim, né? Não se mata um animal com sofrimento que estraga a carne. Então, o Cordeiro não sofria. Se o Cordeiro do Antigo Testamento aponta para Jesus, qual a necessidade de Jesus sofrer? Qual a necessidade de Jesus ser espancado? Qual a necessidade do peso da mão dos soldados em cima de Jesus? A gente pensa, eu fico pensando, a gente já viu cenas, né? E eu olho para a cruz, eu fico pensando
em tudo que aconteceu até Jesus chegar na cruz. E aí eu fico pensando naquele chicote. Aquele chicote com osso e metal na ponta, que o soldado romano, talvez o soldado mais musculoso, né? Rasgava a carne das costas de Jesus. Cada chicotada é uma estria que abria e o sangue jorrava. E aí eu fico pensando nas cordas que amarravam Jesus, o quanto elas deviam estar apertadas, marcando os pulsos, ferindo. E aí eu fico pensando na mão do soldado, no peso da mão do soldado, que esbofeteava Jesus, que dava socos em Jesus, soco na barriga, soco na cara. E aí eu fico pensando naquele martelo, o peso daquele martelo, que foi usado para cravar aquele prego desse tamanho, na mão e nos pés de Jesus. E aí eu fico pensando, Jesus com aquela túnica por cima daquelas feridas, e aí vocês pensam aí numa ferida com gaze, né? Que a ferida, o sangue vai secando, a gaze fica presa, e aí você com todo cuidado vai ali e solta a gaze, né? Para não sentir dor. Imagina o carinho do soldado para arrancar a roupa de Jesus, num puxão só, abrindo as feridas, abrindo as estrias, fazendo o sangue jorrar de novo. E aí eu fico pensando, esse mesmo Jesus todo malhado, todo ferido, carregando uma cruz. Não era uma cruz bonita assim não, gente. Era uma cruz horrenda, talvez cheia de farpas, pesando-se sabe-se lá quanto. Eu fui arrastar essa cruz com o Cícero aqui, eu falei, pesada ela, né, Cícero? Imagina o peso da cruz de Jesus, do jeito que ele estava carregando aquela cruz. Isso é salvador? Havia necessidade desse sofrimento? O sofrimento não é salvador, mas o sofrimento foi necessário, sabe para quê? Para revelar o pecado da humanidade, para revelar a maldade do coração humano, para revelar o quanto o ser humano pode ser cruel, o quanto o ser humano pode ser perverso, o quanto o ser humano é capaz de fazer o mal ao seu semelhante. A maldade, o sofrimento de Jesus revela a nossa maldade, aquilo que de pior nós podemos ser. A cruz sozinha, ela não tem nada de salvadora. A cruz pela cruz, ela não passa de maldição. A cruz pela cruz, ela não passa de maldição. Mas salvadora mesmo, salvadora é a vida de Jesus. Salvador é a vida de Jesus desde a sua encarnação, fazendo parte de um plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade, do Deus que se encarna, que nasce através da Virgem, que cresce no ambiente familiar, que aos 30 anos assume a sua condição de Messias, assume o seu ministério, que começa o seu ministério de pregação do Evangelho, que recebe acusações, que é acusado, que é traído, que vai preso, que sofre, que morre, mas que ressuscita. A cruz não venceu. A vida de Jesus, desde o nascimento até a ascensão, é salvadora. É nesse Jesus que nós temos que depositar a nossa fé. Não é no Jesus que morreu na cruz, é no Jesus que se fez homem e habitou entre nós, e pagou o preço no nosso lugar. A vida de Jesus, ela é salvadora. A vida de Jesus, toda a sua existência, ela traz salvação. Ela é a abertura do dom de Deus que restaura relações humanas. Simplesmente a vida de Jesus, ela é o plano perfeito de Deus em nosso favor, é a superação do pecado. O pecado não tem legalidade nenhuma sobre nós. E a garantia que nós temos disso, nós já lemos esse texto aqui, mas nós vamos falar todos juntos de novo, João 3,16. Vamos todos juntos numa só voz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus de tal maneira que faz com que a vida de Jesus, que é nele que você tem que crer. Ele já pagou o preço, você tem a vida eterna por Ele.
pelo preço que Ele pagou por você. Nós afirmamos assim que a vida de Jesus foi uma vida salvadora. A cruz constitui a radicalização máxima da entrega de Jesus em nosso favor. Ela é o símbolo máximo dessa entrega, mas ela não é o final, porque Jesus está vivo. A cruz é só uma representação. Nós adoramos o imenso amor de Deus manifestado na entrega de Jesus, no amor, serviço, na obediência dele até a morte de cruz. João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E aí, quando eu olho para isso e eu consigo pensar nisso tudo, aí eu consigo entender o significado da cruz. A cruz, ela diz para mim, eu estou aqui por sua causa, mas no sentido da aceitação. Eu estou aqui porque eu aceito passar por tudo isso, porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu quis estar, porque amo você. Por isso eu passei por isso tudo. Porque eu te amo, eu aceito pagar o preço. Nós vamos partir para a conclusão. E eu digo para vocês, eu olho para essa cruz e eu me lembro, nós conhecemos muito bem a história. Eu me lembro que essa cruz, talvez ela seria para outro. Talvez ela não seria para Jesus. Vocês lembram disso? Porque teve uma pessoa que sem querer indiretamente disputou a cruz com Jesus. Quem foi ele? Vocês lembram? Barrabás, não é? Talvez a cruz seria para ele. Mas o que aconteceu? Quem o povo escolheu? Barrabás. E aí, quando eu penso nisso, quantos Barrabáses estão sendo escolhidos hoje ao invés de Jesus? Quantos? Sabe quem é o Barrabás que eu escolho hoje? O Barrabás que as pessoas podem estar assim, querendo escolher hoje ao invés de escolher Jesus? Talvez o prazer seja o Barrabás que você escolha. Talvez a diversão seja o seu Barrabás. Talvez o vício. Talvez as amizades. Talvez o orgulho seja o seu Barrabás de hoje. Talvez aquela falácia, sabe, de felicidade a qualquer preço, seja o seu Barrabás de hoje. Talvez uma posição social elevada, negócios escusos, porque enriquecer o que importa. Talvez o dinheiro seja o Barrabás que você escolhe hoje. Hoje nós temos vários e vários Barrabáses sendo escolhidos ao invés de Jesus. Nós continuamos colocando Jesus ali na cruz. Cada vez que você escolhe um Barrabás desse, pode ter certeza, você está crucificando Jesus de novo. O meu pecado colocou Jesus ali. O meu orgulho, o meu vício, a minha busca pelo poder, pelo prazer, a minha arrogância, a minha altivez, tudo isso colocou Jesus ali. E aí eu olho para essa cruz, eu fico olhando aqui para ela, e por isso que eu digo que eu gosto dela, eu gosto de olhar para ela. Eu gosto dela, Luiz, gosto dela. Eu gosto dela porque ela me acusa. Ela me acusa e eu fico pensando, foi por minha causa. Foi por mim que Jesus foi parar ali. Foi pelos meus erros que ele foi posto ali. Só que aí eu olho para essa cruz, aí eu contemplo ela, e aí eu consigo imaginar, né, Jesus ali nela, dizendo assim para mim, Paulo, eu aceito estar aqui. Eu aceito, Paulo, estar aqui, sabe por quê? Porque eu te amo. Eu olho para ela, Augusto, e aí eu imagino, Augusto, eu aceito estar ali, porque eu te amo, Augusto. Eu olho Cícero, para ela ali eu vejo Cícero, Jesus dizendo para você, Cícero, eu aceito passar pela cruz, porque eu te amo, Cícero. Eu olho para ela, Júnior, e vejo Jesus dizendo, eu aceito, Júnior, passar pela cruz, porque eu te amo.
e a gente olha e a gente pensa, há sangue na cruz. Há sangue na cruz. Porque ela foi comprada com sangue. E esse sangue é o preço que os meus pecados e os seus pecados exigem como resgate. E Jesus pagou esse preço. Sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando.
O meu pecado que me separou de Deus foi levado por Ele na cruz. Na cruz, Jesus, Ele te amou, Ele te perdoou, Ele prometeu te dar uma vida nova. Mas Ele te prometeu te dar essa vida nova, não no futuro, não pensando apenas na eternidade, mas uma vida nova agora. Uma vida nova que começa já, que começa aqui, numa transformação total da sua realidade, numa nova consciência, num novo nascimento, numa nova criatura. No começo eu falei que muitos vivem procurando o significado da vida, mas talvez a resposta que você precise para a sua vida esteja aqui hoje, esteja aqui agora. A resposta é Ele. Foi resposta para a minha vida, e Ele sempre esteve ali, te amando, te esperando, com paciência. E a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo em direção a Ele, é entender realmente o quanto que Ele te ama e mudar a sua vida. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, uma morte que todos nós merecemos, mas na cruz Ele nos deu vida, e vida com abundância. Talvez aqui hoje tenha alguém que não sabe, que não encontrou ainda o verdadeiro significado da vida. Talvez aqui hoje tenha alguém que quer encontrar o amor de Deus, que talvez ainda não tenha encontrado, ou por algum motivo até se distanciou desse amor, porque nós somos humanos, somos falhos, e às vezes nos distanciamos daquilo que é mais precioso. Talvez tenha alguém aqui hoje cansado, alguém perdido. Talvez tenha alguém aqui hoje que queira ser salvo. E aí eu quero perguntar: você quer ser salvo hoje? Fale agora para Jesus. Peça perdão a Ele. Abra o teu coração a Ele. Receba Ele na sua vida. Ele te perdoa agora. Só mostra para mim um único ato que eu te peço. Só levanta a sua mão. Você que quer hoje ser salvo em Jesus, levanta a sua mão para que eu possa ver. E pode vir aqui, porque eu vou estar orando por você. Não, eu não. A igreja vai estar orando por você. O convite de Jesus hoje é para mudança de vida. O convite para Jesus hoje é para você entender o significado desse amor. O mundo não entende isso. O mundo acha que somos loucos. Mas eu sei o que esse amor fez na minha vida. E eu posso dizer para vocês, se estou aqui hoje falando com vocês, é porque eu entendi esse amor na minha vida. Tem mais alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus, que quer receber esse amor de Deus? Levanta a sua mão onde você estiver. Se tiver alguém aí em cima, alguém ali atrás, alguém que queira hoje se render a Jesus, eu quero te encorajar a você simplesmente abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Pode vir. Traz ela. Pode vir. Deus fala de tal maneira no coração da gente, irmãos. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Vocês não têm noção. Quando Deus me acordou de madrugada, Ele sabia quantos estariam aqui, quantos precisariam ouvir isso. Faz tempo. Faz mais do que os 40 anos de amizade que o Cícero falou. Faz tempo que eu entreguei a minha vida a Jesus. E se só estou aqui hoje, foi porque lá, garoto, com 14 anos, eu entreguei a minha vida a Ele e nunca deixei de entender o amor dele por mim.
mas como eu me surpreendo com as coisas que Deus faz, como eu me surpreendo como Ele fala, como Deus me acordou nessa madrugada e me deu essa mensagem para compartilhar com vocês, daquilo que eu creio que é a cruz, e que eu posso dizer como eu amo essa cruz, porque ela representa o meu Jesus. Mas eu vou dizer para vocês, cada um de vocês que está aqui nessa noite, cada um de vocês que já são meus irmãos, que eu imagino que todos aqui já são meus irmãos, um dia nós não estaremos mais reunidos como estamos aqui. Um dia nós não estaremos mais sentados em cadeiras ouvindo uma mensagem. Um dia nós estaremos do outro lado. E lá do outro lado, nós teremos a oportunidade, de compreender finalmente a maravilhosa obra redentora de Jesus. Compreender finalmente o porquê de um plano de salvação arquitetado desde o princípio da humanidade. Lá nós compreenderemos isso. E lá nós compreenderemos isso porque nós lá estaremos finalmente a contemplar não uma cruz, não o que ela representa, mas contemplar aquele que é a razão de existência da cruz. Nós estaremos a contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê que você vai contemplar Jesus? Então aplauda o nome dele com toda a força que você puder. É nisso que eu creio, porque Ele me ama, porque Ele te ama, Ele nos ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me graça nos traz a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Diante da representação da cruz do meu Senhor e do meu Salvador, eu tenho aqui a Karine, o Pedro, o Isaac e a Marie, salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, porque é Ele e é só por Ele que eles estão aqui hoje. E eu quero pedir para vocês, imponham as mãos para cá, nós vamos orar pela vida deles, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, te agradeço, ó Deus, por quão maravilhoso Tu é, ó Deus, o quanto, ó Deus, que Tu faz sentido na minha vida, Pai, o quanto é bom ouvir Tua voz. Santo Espírito de Deus, eu te amo, Santo Espírito, porque a Tua palavra é fiel, o Senhor consola.
O Senhor ajuda, o Senhor capacita, o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu te agradeço, Pai amado, meu Jesus querido, eu te agradeço pelo seu amor infinito por cada um de nós. Eu te agradeço pelo amor que o Senhor tem pelo Pedro, pelo Isaac, pela Camila, pela Marie, e porque eles entenderam o seu amor. E em nome de Jesus, que o inferno, as potestades nunca venham ter poder na vida deles, mas em nome de Jesus, eles sejam cheios do teu Espírito Santo, transformados, pessoas dispostas a anunciar o teu Evangelho. Enche a vida deles, Senhor, abençoa suas famílias e nos abençoa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cícero, Deus abençoe, irmãos, e que vocês possam ter uma semana onde vocês possam ouvir a voz de Deus. Busca o Senhor. Qualquer coisa que você esteja passando, busca o Senhor. Busca Ele no secreto. Fala com Ele. Peça a Ele. Ele responde. E a gente ouve e a gente entende. Amém? Podeis assentar. Amados, eu estava ali assentado. Nesse momento eu me lembro que há um tempo atrás eu estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, naquele jogo que o Flamengo foi campeão da Libertadores, não sei nem que ano era. E ali o Flamengo estava perdendo, daqui a pouco ele empatou e no finalzinho ele virou o jogo. Foi uma explosão. Eu não sabia que Juiz de Fora era tanto flamenguista assim. Foi uma explosão. Porque acabou. Não tem como virar o jogo. Eu fico imaginando num momento desse, em que o pregador está falando, pregando, o Espírito Santo está tocando os nossos corações. Que quem nos convence do mal é o Espírito Santo. Eis que estou à porta e abro. Nós é que abrimos os nossos corações para que o Espírito Santo possa fazer morada. Imagine a cena. Cícero se converteu, uma explosão de alegria no céu, Maracanã lotado, fim de jogo. Não tem como o inimigo reverter o resultado. Cícero se converteu. Aleluia! Game over. Ele agora é do Senhor. E temos certeza que hoje novos nomes foram escritos no livro da vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós cremos nisso. E é nisso, é por isso que nós trabalhamos para que o Espírito Santo possa estar atuando na vida de cada um de nós e daqueles que ainda não ouviram a mensagem, não se sentiram tocados. Amém, irmãos? Amém. Continuando a nossa adoração, porque anúncios fazem parte da adoração a Deus, eu gostaria de apresentar os visitantes. Queria apresentar o Júnior, filho do pastor Paulo, está sentado aqui, né? Foi criança aqui na nossa igreja, como eu vejo meu neto aqui, as outras coisas. Então, seja bem-vindo toda vez, certo, Júnior? Acompanhado de Daniel, seja bem-vindo. Também a família Krink,
seja bem-vinda sempre à nossa igreja. Thaís, onde está a Thaís? Eu não estou vendo. Ah, está lá fora. Karine, está lá fora. Luiz e Rose, são da Metodista, sejam bem-vindos. E Rafael, cadê o Rafael? Ah, lá em cima. Rafael é o nome do meu filho, nome bonito. Então esses são os novos. Tem mais alguém que nos está visitando aqui, que a gente não anotou? Levante a mão. Não, né? Não tem ninguém nos vendo, porque nós estamos sem rede social, sem internet, né? Então a gente não tem. Bom, nós temos dia 7 e 9 de janeiro, haverá o Atitude Radical. 7 e 9 de janeiro. Então, fevereiro, né? Então, hoje teve uma reunião de trabalho. Então, se você tem um adolescente que vai da idade de quanto? 12 a 17 anos, pode encaminhar para que seja feita, para que eles possam participar do Atitude. Domingo que vem haverá reunião de obreiros. Então o pastor já pediu para anunciar. Reunião de obreiros é onde nós discutimos a vida da igreja, tá? Então ali os obreiros se reúnem, a liderança da igreja se reúne e ali o pastor transmite toda a dinâmica que a gente tem para a igreja. E podem esperar, meus irmãos, o pastor, um mês de férias, mas está devorando um monte de livros. Se prepara que o homem vem sedento, se prepara que vem novidades por aí. As quartas das gerações voltarão a partir do dia 5 de fevereiro. Os pequenos grupos também a partir do dia 2. Casa de Esperança, né, também agora em fevereiro. E nós temos aí os cultos no lares. Aí no mês de janeiro teremos os cultos no lares. Segunda-feira agora será na casa da irmã Leia dos Santos. Na terça-feira na casa da irmã Eudócia. E na quinta-feira na casa da Rosa, mãe da Shirley, tá? Shirley. Às 16 horas. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o endereço, onde fica, procura a irmã Rosângela Domingos. O Ministério Vivendo a Aventura também estará voltando no dia 2 de fevereiro. E também teremos o curso de Libras, né? O Linguagem Internacional, Linguagem Brasileira de Sinais, para que nós possamos estar comunicando com os deficientes auditivos. Então, as aulas retornarão dia 3 de fevereiro. Então, é isso. Domingo que vem, o pastor está de volta e teremos dando continuidade à dinâmica da igreja. Então, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, e depois uma oração individual estaremos encerrando o culto deste domingo. Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos na tua casa, te adorando e te bendizendo teu grande nome. Neste momento, ó Pai, há uma festa nos céus, por tantas almas que se renderam a Ti, aqui nesta igreja, como em todas as igrejas desse Brasil e pelo mundo afora. O inimigo não prevalece mais sobre elas. Tu libertaste, ó Pai, e agora elas são de Jesus, porque o Teu amor é muito grandioso. E Tu possas estar conosco, Pai, nos dando a Tua paz e a Tua bênção. Por isso nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
me